Bem-vindos ao Cardio Sem Filtro, eu sou a Andréa Mello e estamos aqui com o meu amigo Alexandre Bahia e hoje vamos discutir um fenômeno que parece lenda urbana, mas tem respaldo científico. Por que será que os infartos acontecem mais nas segundas-feiras do que nos outros dias da semana? Pois é, boa pergunta. Será que é culpa do chefe? Será que é culpa do trânsito, do retorno ao trabalho? Ou será que você abusou um pouquinho mais no final de semana e chega na segunda-feira um pouquinho mais cansado, mais transtornado, com vontade de não fazer nada? Pois é, e mais importante, será que esse fenômeno, Bahia, continua existindo na era do home office? Pois é, vamos descobrir isso ao longo da nossa... Vamos descobrir o que é mito, o que é fato? Exatamente, nessa discussão legal que vai ser a partir de agora. Pois é. Então, será que realmente existe mais infarto na segunda-feira? Bahia, tem estudos respaldando isso. Você sabe que lá em 1980, na minha década de nascimento, que eu nasci... Não, eu sou jovem, para. Então, um grupo resolveu explicar isso. Por que nas manhãs de segunda-feira existiam 10 a 20% mais índice de infarto, mais procura na emergência médica nas segundas-feiras de manhã, nas manhãs de segunda-feiras. Isso confere? Confere. E o primeiro estudo grande que a gente viu foi um estudo publicado na New England, um jornal enorme, médico de altíssimo gabarito e, naturalmente, respeito no meio científico. Um grupo do Miller publicou isso, mostrando realmente que existia essa possibilidade de maiores riscos de infarto na segunda-feira, e depois isso foi replicado por milhares de centenas de pacientes em diversos trabalhos científicos publicados, mostrando que realmente tem um aumento nesse dia especificamente de maior chance de a gente ter infarto, morte súbita e doenças cardiovasculares. E Bahia, isso só acontece com infarto nas segundas-feiras, mais nas segundas-feiras, ou tem outras coisas que acontecem também mais nas segundas-feiras? Pois é, boa pergunta, e o mecanismo é muito parecido, não é uma coisa somente do infarto. Quando a gente fala disso, a gente fala de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, a gente tem a mesma probabilidade, enfim, de ter uma chance de um evento isquêmico cerebral, ou seja, um AVC ou até hemorrágico, sangramento na cabeça, né? A gente tem chance de fazer mais arritmia ventricular, enfim, e por mecanismo que a gente vai discutir em breve, naturalmente também aquela dissecção da aorta, uma ruptura da aorta, ruptura da parede da aorta por aumento pressórico, e aquela pressãozinha acaba fazendo uma lesão, acaba tendo algum problema parecido com a do infarto ou do AVC, enfim, são doenças que podem aparecer independente de ser somente do infarto na segunda-feira. Pois é, e eu fico curiosa, porque assim, esse estudo me chamou a atenção, por isso que a gente trouxe aqui para vocês para o Cardio Sem Filtro. Então, mas o que acontece no organismo? Por que isso acontece mais na segunda-feira, Bahia? Agora explica pra gente, porque essa é a cereja do bolo. Então, a gente tem diversos mecanismos para que isso possa acontecer. A gente não acredita que seja somente um, né? Mas estresse psicológico é um mecanismo muito forte de acontecer. É você levantar com aquele pensamento de: meu Deus, tudo de novo. É aquela coisa que a gente sente, você podia estar dormindo um pouquinho mais, podia, ao invés de acordar às 6, podia botar para as 8 horas da manhã. Então você já acorda com aquele sentimento psicológico, enfim, baqueado. Tipo assim, né? Tocou a música do Fantástico no domingo. Isso é o transtorno psiquiátrico. Transtorno. Aí você já dorme, aí você acorda, meu Deus, segunda-feira. Isso já é um transtorno psiquiátrico. Só dali a gente começa a taquicardizar. Porque eu acho que também a gente somatiza, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no mesmo dia, num dia só. E não vai acabar nunca. Vai começar tudo de novo. Exatamente. E aí nisso dispara uma coisa que a gente tem, que é a atividade simpática. Uma descarga adrenérgica absurda, e naturalmente começa a desencadear a possibilidade dos eventos. A gente sofre um choque, assim, biológico, né? Opa, exatamente isso. Como eu vou dar conta de tudo que eu tenho que fazer, e aí o coração sofre. Sofre. Final de semana tranquilo, chega segunda-feira, naturalmente alguém vai ser cobrado. Tem a ver com hormônios? Pode ter, sim, principalmente a adrenalina, né? O hormônio, as catecolaminas. Exatamente. Para o pessoal entender, a catecolamina engloba algumas, principalmente a adrenalina, que é a mais comum e que a gente está mais acostumado de falar e ouvir. E cortisol também, que no teto. Esse daí dispara, até porque ele tenta regular o nosso dia, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Naturalmente, quando a gente acorda, ele vai subindo lentamente, ou deveria. Mas no momento da segunda-feira, ele tende a ter um pico maior na hora que a gente levanta.
Pois é, e a nossa pressão arterial sobe, a frequência cardíaca vai elevando, fica taquicárdico. Pois é. E aí Isso o é um sistema conjunto de coisas, né? cardiovascular fica sobrecarregado. Isso Isso aí. realmente pode impactar no coração, especialmente para quem já tem doença do coração, para quem tem doença coronariana, quem é um paciente mais frágil, vulnerável a ter doenças do coração. Mas também pode acontecer em quem não tem, né, Bahia? Tem. Enfim, a gente tem alguns mecanismos mostrando que tem incidência de poder fazer lesões, inclusive não somente de coronária. Enfim, pura e simplesmente a descarga adrenérgica pode levar a uma lesãozinha no coração que a gente pode discutir da cardiopatia adrenérgica. Enfim, pode acontecer. O que é isso, Bahia? Cardiopatia adrenérgica? Pois então, um japonês resolveu fazer uma análise de alguns pacientes que começaram a apresentar dor no peito e que levaram ele a uma emergência ou alguma coisa relacionada e acabou botando esses pacientes, chegou com sintomas de infarto, botou num exame onde esse exame mostrou que as coronárias não tinham placas, ou se tinham placas eram pequenas, não tinham ruptura, mas que na verdade dava alteração por essa descarga adrenérgica no músculo do coração, fazendo com que ele não contraísse de forma adequada. E aí aumentando a enzima cardíaca, alterando o eletrocardiograma, alterando o ecocardiograma e simulando, então, essa questão do infarto. É uma das coisas que podem acontecer e, naturalmente, aqui nos pacientes que têm a coronária normal. E a gente chama isso de coração partido, né? Pois é, descrito lá atrás, antigamente tinha uma frase que eu gosto de ler algumas coisas sobre guerra, e tem descrição disso nos soldados na Primeira Guerra, chamavam isso de heart soldier. Uau. Os soldados chegavam da guerra, principalmente os mais jovens, apavorados, e falavam que estavam com dor no peito. O general que estava ali falou assim, deixa de ser frouxo e volta para lá pro fronte. Eu tô com dor no peito de verdade. Não, você é frouxo, volta para lá. Até entender isso, naturalmente, era uma descarga adrenérgica que ele estava... Pois é, ou seja, adrenalina pra caramba, causando lesão, assim, não por placa coronariana, né? Isso mas mesmo. Por alteração do músculo cardíaco, né? A placa é um combustível. Essa é que é a questão. A placa é um combustível. Pois é. Mas quem taca fogo mesmo é o estresse. É o estresse. É a síndrome do coração partido que acontece em guerras, acontece em terremotos, pode acontecer em pós-cirurgia, pode acontecer após um assalto. Pode, Opa, exatamente. Rio de Janeiro. É isso aí. E, naturalmente, segunda-feira está disposto esse tipo de estresse. Muito bem. Então, a gente já falou aqui da placa. E o papel do sono, Bahia? É outra coisa que a gente tem que entrar em discussão. Sono por si só já é um fator de risco para a gente desenvolver diversas doenças. Uma noite mal dormida, por si só, já pode dar para a gente aumento de chance de hipertensão, de doença aterosclerótica, naturalmente o cansaço exacerbado ao longo do dia e, naturalmente, a gente entende que isso é um fator de risco para a gente poder ter no início da manhã, principalmente das segundas-feiras, onde a gente sai do relaxamento do final de semana. Esse tipo de preocupação. E, pois é, tipo um jet lag que acontece, né? Porque na sexta-feira você tá lá, opa, sextou, vou beber, vou sair, vou chegar tarde, tá com os amigos, tá na roda, tá no samba, tá não sei onde, e você esquece de tudo, e aí não dorme bem na sexta, aí sábado acorda um pouquinho mal, aquela ressaquinha, aí no sábado acontece tudo de novo, vai sair com os amigos, vai beber, banana. No domingo vai pro churrasco, tem jogo de futebol, tem jogo do Flamengo. Graças a Deus. Aliás, eu tô esperando o Flamengo voltar. Pois é. E aí o que acontece? Segunda-feira, você não dormiu bem 3 dias seguidos, você já acorda estressado com a semana e isso tudo pode acontecer, né? Então, a gente está falando disso. Então, existe uma desregulação biológica circadiana no final de semana por conta desse jet lag que a gente não dorme bem sexta, sábado e domingo. No domingo, até por estresse e ansiedade da semana inteira, a gente acumula todo a preocupação, as tarefas, os afazeres, tudo num dia só. E depois é que a gente vai conseguindo dividir, né? A gente vai conseguindo organizar a semana. Então, por isso que talvez segunda-feira seja um clássico aí do infarto, Bahia. Uma das coisas importantes é a gente entender se o problema é realmente a segunda-feira ou se é uma desregulação que a gente tem aí do nosso relógio biológico, que vinha de uma maneira e hoje a gente percebe que talvez não seja tão assim. E também como a gente lida com as coisas, né? Porque geralmente a gente põe na gaveta e depois tira da gaveta, tá um monte de coisa para organizar, acumulada, e o nosso organismo não aguenta não, o coração que eu digo. E a parte psicológica interfere muito nisso. Como a gente já falou, pressão sobe, inflama mais, você tem uma resistência
uma atividade simpática muito maior. E, naturalmente, isso tudo interfere no que a gente tem Bahia, uma curiosidade, problema, né? Porque né? a gente teve, no mundo pós-pandemia, uma mudança estrutural importante e de hábitos até das grandes empresas. A gente tem agora o home office, né? Que muitas empresas aderiram e tem gente que trabalha em home office. Será que essa pessoa que fica em home office na segunda-feira também tem risco de ter mais infarto na segunda-feira porque ela está em casa, Bahia? Será? Isso é uma das curiosidades. Você sabe que cientista estuda qualquer coisa, e já estudaram isso também, né? Então, assim, não totalmente. Assim, acontece, mas numa menor quantidade. Eles viram um trabalho bonito, desenhado, enfim, depois, por curiosidade, se a gente deixa isso para vocês lerem. Tem um trabalho que eles testaram isso, pegaram os pacientes só de home office e pegaram os outros, naturalmente, que não tem isso. E ainda tinha um percentual muito menor, o que a gente tinha dos outros estudos entre 10% e 20%, ali baixa de 5%, então de 3%, 5%, mas pode acontecer. Pode acontecer, mas pode é menos. Acontecer, menos, então, menos, home mas pode office acontecer. É bom. Não, há controvérsias, não vamos entrar nessa o home polêmica. Office bom, eu já não sei, aí tem que conversar com a empresa sobre tem isso. Tem ônus e bônus, tudo tem ônus e bônus. Imagina, você também está em casa, mas a sua casa continua. Pois é. É criança gritando, cachorro latindo. Pois é. Tem ônus e bônus. A secretária do lar que começa a estar faltando isso, você tem que trabalhar. E é que nem aquele, você viu, eu achei muito engraçado, aquele repórter em pleno ao vivo, tá lá no escritório, e aí entra o filhozinho pequenininho no andador e a empregada atrás. Meu Deus do céu. Mas né? isso Home é legal office da vida gente, conjunta. Da gente entender que não é somente o ambiente de trabalho que dá problema. Isso é que é o interessante. O ambiente de trabalho é só uma parcela. Mas você tem que entender o restante, que é a parte biológica. Então, tem gente que lida muito bem com o home office, tem gente que lida muito mal quando chega no trabalho. É um ambiente muito ruim, isso também faz com que você tenha já desde de manhã um pensamento que não é adequado, porque você vai entender e, naturalmente, você acaba tendo mais problema. Então, diferencia muito, assim, você ter o problema no trabalho, ou literalmente esse não é o problema seu. O problema é outro, e aí você tem que descobrir o porquê. Muito bem, Bahia. Eu acho que ficou bem claro por que nas segundas-feiras pode ocorrer mais infartos do que nos outros dias. Né? Segunda-feira, coitada, é a julgada da semana, a odiada. E o coração odeia segunda-feira, Bahia? Pois é, eu não sei, mas o Garfield não gosta. Pelo menos eu lembro disso, quando eu era criança ele odiava segunda-feira, era uma coisa boa. Então, resumindo aqui para vocês, o episódio de hoje, Cardio Sem Filtro, prestem atenção. Descansem um pouquinho no final de semana. É isso, exatamente. Descansem um pouquinho, evitem o jet lag. Diminui o estresse. Olha, não se cobre tanto, né, Bahia? Porque às vezes a gente vai acumulando coisas. Eu sou assim, eu converso. Caramba, segunda eu tenho que fazer isso, terça eu quero fazer quarta, quinta. E acaba que na segunda-feira fica mais pesado, porque a gente está pensando na semana inteira. Pois é, então uma relaxa, organização. Um dia de cada vez, cada dia basta o seu cuidado. E a gente vai indo e vai melhorando se a gente se cuida. Fazendo exercício. Melhorando. Ó, álcool, vamos reduzir um pouquinho, especialmente no domingo, né? Diminuir um pouquinho. Isso, o vinho não. Eu faço vista grossa pro vinho. Atenção, não então... pode ter álcool, não tem nada seguro, mas eu faço vista grossa pro vinho. Não é que não pode. Não existe estudo científico de dosagem segura de álcool. Porque ninguém vai testar grupo que bebe muito álcool, grupo que não bebe, porque ninguém vai fazer esse teste. Não, de maneira nenhuma. Mas o legal do vinho é que ele socializa e ninguém consegue medir o quanto você tem de felicidade fazendo aquilo. Exatamente. A ciência é para isso. Gente, então agora a gente vai para os mitos e verdades da semana. Tanã. Maravilha. Fala aí, Bahia. Tem uns mitos legais aqui que eu recebi aqui do pessoal. Vocês não sabem, mas a gente recebe também perguntas da galera no Instagram. Aqui. E você pode seguir a gente no Instagram. Pode ouvir a gente no Spotify. Sem dúvida. E curtir, comentar, colocar qual tema você gostaria que a gente falasse no podcast. Vamos lá. Quem toma vinho não infarta? Opa, acabamos de falar em vinho. Pois é. Não sei, deixa eu pensar. Mito ou verdade? Mito. Bem, falaram num grupo... É mito? É mito. Falaram num grupo, não. Falaram num estudo
que quem bebia doses baixinhas, tanto que tinha um monte de gente bebendo vinho na pandemia, você lembra? Porque foi a época que saiu o estudo que 2 dedinhos de vinho todo dia fazia bem pro coração. Mas também não é tão verdade assim, né, Bahia? Então explica por que é mito, fala aí. Então, assim, até porque o vinho não é tratamento cardiovascular. Não mesmo. Não. Então já começa senão a gente por aí. botava no CTI cardiológico. Exatamente. Né? A primeira coisa, senão a gente botava na prescrição do dia a dia. Exato. Chegava assim, então toma meia garrafa, toma não sei o que. Não tem. Então ele não é tratamento cardiovascular. Já por aí já cai o mito. Já por aí cai o mito. Então, mas a gente tem aquela coisa do suposto benefício da gente ter o consumo moderado, talvez, enfim, alguns trabalhos que tentam justificar isso, mas nada que comprove de forma efetiva. Então não mito. teve tanta evidência científica sobre Quem bebe isso. vinho infarta também na segunda-feira. Pode infartar também, é isso que a gente quer dizer pra você. Sem dúvida Tem nenhuma. mais um aí? Da galera mandou? Tem Fala sim. pra mim, Bahia. Aqui, curioso, que essa daqui é legal. Quando o coração... Aí a gente fala assim, quando a gente espirra, o coração para... Maravilhoso, gente. Eu não sei, eu acho que não. Óbvio que não. Ele sofre algumas alterações, mas nada que tenha parada cardíaca quando a gente espirra. Mas o pessoal tem criatividade, né? Tem criatividade. Mas essa surgiu de onde será, gente? Que a pessoa sente um relaxamento e acha que parou o coração? Mandaram aqui, isso é maravilhoso. Porque quando você espirra, você relaxa, né? Sei lá. Você tá ansioso que vai espirrar, espirrou, aí relaxou e achou que parou? Senão teria outras coisas também. É isso. Que poderia causar essa parada, né? Eu quero ver você espirrar sem fechar o olho. Imagina, outras coisas, não pode falar. Não, sem filtro. Pelo amor de Deus. Não tem como. Enfim, acho que aqui a gente tem... essa é ótima aqui. Você aqui, eles botaram aqui. Mito ou verdade? Doutor, o paciente sempre toma todas as medicações prescritas? Essa aí eu me recuso porque eu falo para meus pacientes, isso aqui tem que estar na geladeira. Eu imprimo já 3 receitas, um para acompanhante, um para botar na geladeira e outro para ele tirar foto para botar E é assim mesmo? Ih, doutor, esqueci. Exatamente. Maravilhoso isso, totalmente. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, esses são os nossos mitos aqui, verdade que eles pediram pra gente comentar. E vai ter muito mais nos próximos episódios, né, Bahia? Tá começando só. E agora a gente quer falar com vocês os memes que a gente preparou aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada? Memes da semana. Vai, produção. É o que a gente falou, hein, Bahia? Fala aí. Agora sim. Olha o que a gente conversou de sexta-feira. Tá na balada, tá curtindo, bebendo, feliz da vida. Plano do dia, curtir sem culpa. Saiu do trabalho, tá todo animado e pronto, cai na esbórnia. Quando chega... Segunda-feira... Olha aí. Aquela olheira. Pois é. Aí toca o despertador, aquela olheira, a pessoa não tem nem força pra levantar. Parece um zumbi. Aí café antes de tudo sempre. Eu só começo o dia pós-café. E você, Bahia? Tem gente que só fala depois do café. Eu sou assim. É isso. Isso eu não posso falar. E nem é porque eu fico assim, né? Não posso falar que eu não fico que eu fico. Eu não posso falar pra vocês da minha vida. Não, calma. Mas aí passa a edição, passa a produção. E aí, 6 horas da manhã, ou antes, né, Bahia? Eu acordo antes. Você acredita que eu acordo antes? Tô morando longe gatilho ali, agora. ó. E a descarga adrenérgica agora? Jesus. Pois é. Isso que acontece. A noite mal dormida tá aí, ó. Pois é. Olha o fator de risco. Despertador tocou, aquele desespero. Sabe o que eu faço, Bahia? Eu vou contar um segredo, eu não posso falar. Eu desligo o despertador, né? O alarme lá tocando, eu fico deitada, aí faço uma oração. Aí eu vou assim, Jesus, tô fazendo oração. Se eu faço essa oração, durmo de novo. Mas desculpa de fazer oração. Se eu faço oração, durmo de novo. Não tem a menor chance. Exatamente. Eu durmo de novo. Exatamente. Ai, tristeza. Vamos lá. Café, força e fé. Bora lá. Próximo, produção. E aí, chegou no trabalho. Ai. É isso. Ó. Tá tudo certo. Acumulado. Tudo acumulado. Porque sexta-feira você não trabalhou até o final do expediente. Você saiu antes pra fazer o happy hour. Aí acumulou trabalho. Essa coisa aí, vai dar confusão isso. Tá chamando os outros você de vagabundo, tá fazendo os outros. Não. Daqui a pouco chega lá pra gente, vocês não trabalharam, não? Não, mas tem gente que faz isso, que sai no meio do expediente. Desconheço, vai pro não happy vou incriminar hour, ninguém. Conhece? Eu não vou incriminar Deixa ninguém. eu pensar aqui. Não conheço ninguém, não. Tá. E aí a pressão da criatura? Olha lá. 180 por 120, 18, o famoso 18 por 12. Frequência cardíaca batendo a 100, 110 em repouso 50 mil ali. canecas de café, trabalho pra caramba e o funcionário é sobrevivente. Esse é. Esse é. Agora, se tem uma placazinha ali, começa a ficar vulnerável à chance do infarto. Tá pois ali, todo descrito ali. Porque não dormiu bem, sono é um pilar. É isso aí. Um pilar de saúde cardiovascular.
Boa alimentação é um pilar de saúde cardiovascular. Sem exercício dúvida. físico, né? Quem fica assim no final de semana e na segunda-feira, como é que consegue fazer exercício físico? Não faz. Não faz. Não E aí faz. vai acumulando um monte de hábito ruim e aí a saúde do coração vai pro beleléu. E é isso que a gente tem para dizer para vocês. Se cuidem! Não tenha medo da segunda-feira. Basta seguir uma vida saudável, que a gente entende que pode ter benefício para você e, naturalmente, a sua segunda-feira vai passar ilesa. E claro que você pode se divertir no final de semana, né, Bahia? Deve, Claro. faz parte do Mas da pensa boa assim, qualidade um dia de vida. cada vez, deixa a segunda-feira acontecer e vai vivendo um dia de cada vez de forma maravilhosa, como é na sexta, como é no sábado, como é no domingo. E a gente convida você a seguir o nosso podcast Cardio Sem Filtro. Comenta, por favor, coloca aqui seu comentário, a sua pergunta, a sua avaliação. Isso é importante pra gente pra caramba. Siga a gente e também estamos nas redes sociais. Muito bem. No Instagram. Qual é o Instagram? Spotify. Cardio Sem Filtro. Com Andréia Mello e Alexandre Bahia. Siga a gente. Maravilha. Muito bem-vindo.